eu sempre tive uma dúvida que eu queria que você explicasse melhor pra gente. Até. Acho que eu estava conversando com o João um dia desse em casa e eu imaginando como era de repente o ambiente de negócios na época que a senhora imaginou em colocar a escola. Porque a gente fica falando como é difícil mulher estar à frente de negócio, né? Então, como é que a senhora sentiu alguma diferença na época entre ser mulher e ser homem? Como era isso? Não, entre ser mulher e ser homem eu não senti diferença. Agora, não era fácil, né, ser mulher e empreender. Até porque, naquela época, nos anos 80, empreender era mais coisa de homem. Mulher era para ficar em casa, cuidar do filho, né, do marido, e ter que cuidar de uma empresa, né, e cuidar de casa não foi fácil, foi muito complicado. E também a confiança, né, das pessoas no seu trabalho. Eu tendo chegado em Goianinha mais ou menos com 21 anos de idade, 22, e colocar uma escola. Então não foi fácil. Como eu casei muito jovem, com 18 anos, eu não queria ser dependente de marido. Eu tinha que lutar. Então quando eu comecei a estudar, que eu resolvi fazer psicologia, eu não tinha intenção de colocar uma escola, mas a necessidade me fez isso. Você não tinha onde estudar. Então a primeira oportunidade que eu tive, eu agarrei com unhas e dentes. E eu digo, não, eu vou a trancos e barrancos continuar com isso. É tanto que no primeiro ano de escola eu tive 5 alunos. Quer dizer, como era que eu ia conseguir manter uma escola com 5 alunos? Impossível. Então, seu pai, o que ganhava, tinha que tirar um pedaço para pagar aluguel, né? Tirar uma parte do que ele ganhava para pagar aluguel. Funcionários, que naquela época nós começamos com 2 funcionários, eu e mais 2. E aí a escola foi crescendo até a gente resolver realmente chegar no primeiro ano fundamental e continuar até o 5º ano. Muito interessante esse negócio, porque a gente sempre fica pensando, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender uma coisa. Meu pai é retirando do sertão, né, e acabou indo para João Pessoa para poder estudar. E aí conheceu você e depois terminou medicina e se mudou especificamente para Nova Cruz, pelo menos essa história que eu conheço. E depois que eu criei, quando eu fiz 2 anos, mais ou menos, vocês vieram para Goiânia, não foi assim não? Então conta aí um pouquinho como é que foi. Seu pai terminou medicina e foi morar no Ceará, Jaguaribe. Sim. De Jaguaribe nós viemos passar férias em João Pessoa. E através de Fátima e Fernando Paiva, foi que nós conseguimos vir para Nova Cruz. Então passamos, 6 meses em Nova Cruz, 8 meses por aí. Eu vim para cá, você tinha 5 meses de vida. Caramba! A gente chegou aqui em 79, em agosto de 79. Nasci em março. Você nasceu em março, então 5, 6 meses, né? Mais ou menos isso. Bebezinho. Bebezinho. Igual hoje. E eu fazia faculdade e tive que trancar a faculdade porque não tinha como. Em Nova Cruz eu não tinha como pegar um ônibus tinha que pegar um ônibus para Goianinha, de Goianinha para João Pessoa, que eu terminei meu curso em João Pessoa. Então vamos lá, só para eu entender. Quando você voltou, quando vocês vieram para Goianinha, você ainda fazia faculdade, então... Estava trancada. Estava trancada a faculdade, aí quando veio para Goianinha, teve... Ficou mais fácil. Ir para João Pessoa. Foi. Então, como é que você fazia esse trajeto? De ônibus com você. Então você ia todos os dias fazer faculdade. Eu ia fazer faculdade com você criança no meu colo. Algumas vezes, seu pai não tinha plantão, nos dias que seu pai não tinha plantão, ele ficava com você, e Nina. Sim. Outras vezes, eu tinha que levar, porque aí não tinha como deixar você. E aí você ficava na casa de vovô? De papai, você dormia 5 horas da manhã, eu estudava à noite, 5 horas da manhã, Leonel me pegava, né? E me deixava de novo na rodoviária, para eu voltar para Goiânia, para de 2 horas da tarde eu voltar para João Pessoa. Então, disposição de ser mãe, de ser empresária e, mais do que tudo, a vontade de vencer, de crescer, de ser alguém, de ser independente. É bonito de ver. Nunca gostei de pedir. Você sabe uma coisa que é muito engraçado, porque a gente carrega os valores, é uma coisa muito, muito importante isso que a gente tem
definido que acaba definido dentro da escola também. A gente carrega os valores da nossa família, né? E uma coisa que eu tenho muito na cabeça, eu até estava contando um pouco dessa história numa palestra que eu dei há pouco tempo, no encontro de gestão, explicando como é que tinha sido esse período quando eu era criança. Então eu me lembro muito, sei lá quantos anos eu tinha, 4, 5 anos, quando vocês tinham uma farmácia no centro e que o vovô veio morar com a gente aqui em Goiânia, né, o seu pai, e a gente tinha essa farmácia no centro e eu me lembro como se fosse hoje. Vocês trabalhavam a semana inteira. Sábado, domingo era dentro da farmácia. Nesse carrego grande, que muitas vezes não era um final de semana de brincadeira comigo, trabalho, especificamente. Né? Mas eu sabia que vocês lutavam a semana inteira. Na minha cabeça não é muito claro, por exemplo, esse período que você ia e voltava para João Pessoa do curso. Acho que porque você era muito pequeno, não lembrava. Mas o período do final de semana na farmácia, para mim, é algo... Você não esquece. Impressionante como isso marcou aquele período. De saber que vocês trabalhavam a semana inteira e no final de semana poderia, entre aspas, curtir alguma coisa, vocês iam para um outro serviço que era na farmácia. E a gente saía muito cedo. Eu me lembro que a gente saía na madrugada. 5 horas da manhã. Pronto, eu me lembro muito disso. 4h30, 5 horas da manhã. E a gente ia caminhando para a farmácia, porque a feira era no domingo. E a gente não tinha como ir carro. Não tinha como ir carro. E a gente acabava indo direto para a farmácia. E muitas vezes eu dormia na maca que papai estava atendendo consulta. E eu dormia lá na maca até o momento do lanche, que eu descia e eu lembro do cheiro do saco de pão do misto feito por Saulo. Não sei, tipo assim, eu me lembro disso muito fortemente. E hoje, quando a gente fala sobre trabalho, por exemplo, eu converso muito isso com Joelma, e a gente passando isso para Gustavo e Jamile, que trabalho para a gente é muito natural, para mim é muito natural. Porque eu faço o que eu gosto, e quando você faz o que gosta, acaba sendo algo extremamente natural. Eu me divirto dentro do trabalho, a gente basicamente vive a vida num ciclo de trabalho muito forte, né? Às vezes até vocês reclamam muito comigo em relação a isso, mas trabalha mais do que deve. Mas isso é de uma certa forma, uma característica que vem enraizada desde criança em mim. E aí eu queria que você conversasse um pouco e me explicasse como se deu esse período de transição. Como é que você pensava de todas as dificuldades que passava, de tanta carga de trabalho, fazendo estudo, como é que você chegou ao pensamento de transformar a escolinha Pato Donald em Colégio Nossa Senhora dos Prazeres? Como é que foi isso? Foi natural, não foi? Foi a necessidade, né? Cobrança muito grande dos pais. Nós tínhamos até o 5º ano, e quando chegou no 5º ano, para onde iriam esses alunos? Que na época, inclusive você e a sua turma de 5º ano foi para o Natal estudar no Henrique Castiano. Que na época não era 5º ano, né? Era a 4ª série de ensino fundamental. 4ª série do fundamental. E o 5º ano, na época, na verdade, era a 5ª série que já era 6º ano. Já era 6º ano. Tá. Então, por essa necessidade, quando você fazia 7ª série já, no Henrique Cristiano, a gente resolveu botar aqui o antigo ginásio. O antigo ginasial, né? Que é o Fundamental 2. Naquela época se chamava Fundamental 2, tá. né? Inclusive eu saí da escolinha, né? Ainda passei um ano no João Tibúrcio, acho que a maioria não tinha para onde ir, foi para o João Tibúrcio. E aí surgiu a oportunidade de realmente no ano seguinte, como a escola não ia abrir o ginásio, eu fui para Natal, porque minhas irmãs já estavam em Natal, né? Janine e Aline já estavam lá. E aí eu fui, né? E quando Tia Nadir disse, e o costume de Tia Nadir continua até hoje. Né? Normal. Até hoje, todo mundo que estudou naquela época chama Tia Nadir, impressionante. Não tem como não chamar Tia Nadir. Sogra, tia, né? Mas enfim. E aí eu fui, e ainda fiquei balançada quando ela disse que ia abrir até a 8ª série, que eu estava no série e disse, caramba, eu vou para a 8ª série, eu vou voltar para Goiânia. Só que não tinha a expectativa de abrir
em seguida o ensino médio. E aí Não, ficou aquele impasse. Volto ou não volto? Quer dizer, vou só fazer um ano e no próximo ano eu tenho que voltar de novo para Natal? E aí realmente eu decidi não voltar, mas que a vontade era grande de voltar às raízes, de voltar à escola que eu tanto amava, porque foi a escola que eu conheci, né? Escolinha Pato Donald. Escolinha Pato Donald. E quando a gente montou o ensino fundamental 2, nós não montamos com a última série. Certo. Por conta de autorização. Sim, né? sim. Aí, o 8º ano, que é a 8ª série, nós tivemos 6º, 7º, 5º, 6º e 7º. E aí, no mesmo ano, no final do ano, a escola foi autorizada para poder colocar o 8º, que eu entrei na 7ª série na época. Exato. Era a última série que o colégio tinha. Era. E aí a minha turma já foi ser o Já foi a 8º oitava. de autorização. Que isso é uma coisa até interessante você frisar, porque uma das coisas que eu tenho muito claro na minha cabeça também, em relação a esse lado muito ético, né, que a escola sempre se preocupa por uma questão... Presumo. Uma questão até de vocês, De especificamente. responsabilidade também. Tipo, só vão abrir a 8ª série com autorização, porque com uma escola que já estava há tantos anos, vamos abrir a 8ª série que a gente vai ser autorizado. Do mesmo jeito aconteceu com o ensino médio. Quando eu abri à noite, porque eu não tinha espaço, né? A época que a gente construiu era só a parte central aqui, né? Sim. Não tinha o primeiro andar que tem hoje. E aí eu não tinha como botar à tarde. Até porque eu não tinha professor que viesse trabalhar à tarde. Entendi. Eu tive que colocar à noite, né, que eu conseguia professores de Natal. E o medo de chegar no 3º ano, o aluno ir fazer vestibular, que naquela época era vestibular, Sim. não era nem, a gente prejudicar um aluno, terminar o 3ª série do ensino médio e cadê o diploma? Cadê o certificado? Que não podia. Então por isso que você colocou a sua Primeira e 2ª série do ensino médio, e no ano seguinte, quando a autorização também saiu até o final do ano, né, graças a Deus, aí eu coloquei a 3ª série com responsabilidade. Como é que foi? Eu estava falando que tive uma das palestras que eu tive há pouco tempo, falando sobre a segunda geração da família dentro da escola, né, que é um motivo muito forte hoje. É uma grande discussão no Brasil inteiro de que os filhos dos donos estão passando a assumir a direção das escolas. Você sentiu em algum momento que isso não aconteceria com você e comigo? Como é que era esse pensamento na cabeça? Bom, eu tinha um sonho que alguém tinha que me substituir, né? Alguém tinha, ou filho, ou nora, ou genro, né? Só que nem você nem a Amanda gostavam de escola. A Amanda trabalhou com a gente na secretaria. E você, já depois que você já estava aqui. Sim. Mas antes, você dizia que não queria saber de escola porque o seu sonho era ser médico. Sim. Não conseguiu e aí foi fazer outros cursos. Então, assim, eu sonhava, só que eu não tinha coragem de dizer. Eu fiz igual ao meu pai. Meu pai sonhava que um de nós, dos filhos, fosse médico, só que ninguém quis ser. E ele nunca forçou, né? Então, o que aconteceu? Cada um fez o que quis. E como eu fui criada dessa forma, eu disse, vou passar para meus filhos, eles vão ser o que quiserem. Né? O que querem ser. Esse ponto é muito interessante, porque realmente teve um período na minha vida que eu tinha certeza que eu ia ser médico. Tenho certeza. Tinha certeza que eu tinha nascido para ser médico. A influência do meu pai também, né? Acho que o João presenciou muito isso, o período de estudo para poder fazer o curso de medicina. E acabou que não tinha jeito. Batia na trave, ia fazer vestibular em vários lugares e não passava. E aí resolvi fazer direito. E passou. Não, e aí as coisas aconteceram de forma muito natural. E acho que estava muito escrito. Para mim foi uma surpresa quando você disse, mãe, eu vou para a escola trabalhar com você. Aí eu, tá ótimo, né? Eu acho que ela soltou foguetão. Soltei foguetão internamente, eu não podia, né, dizer que tá, mas ele sabia que eu estava feliz. Eu queria puxar aqui um assunto que dentro desse negócio eu estava olhando umas fotos. E eu vi, por exemplo, que quando esse prédio foi construído, não tinha rua,
Não tinha calçamento, não tinha basicamente nenhuma casa. Terminava no colégio. Não tinha nada. Só tinha essa casa. Eu estava olhando as fotos, assim, cara, não tinha nada. Só tinha essa casa aqui de seu Marcos e o prédio que a gente construiu. Entendi. E tinha um terreno, isso aqui era um terreno. E tinha lá o colégio, né? Que era a partir daí. Sim, porque aqui nesse canto era um terreno que não tinha construção. E que depois virou quadra. Que aí a gente quando eu estudei aqui, isso aqui era quadra. E depois a gente conseguiu lá de lá. E a gente já tinha construído a educação infantil. A educação infantil construiu aqui e a gente construiu a quadra. E aí a gente transferiu a quadra para lá. Transferiu a quadra para lá. Certo. E uma coisa que me chamou muita atenção é que no dia da inauguração, apesar da gente ter um respeito muito forte, por que se pensou o nome Colégio Nossa Senhora dos Prazeres? Bom, se pensava em alguma... Era escolinha para tudo. Sim. Então, quando eu fui levar a documentação de autorização, o pessoal da inspeção escolar não aceitava o ensino fundamental 2 com o nome de escolinha. Escolinha era para a educação infantil e até o 5º ano. Então a gente teve que pensar no nome. Ou seja, até a 4ª série. Até a 4ª série, porque eu só falo que... já fala nomenclatura moderna. Não tem jeito, moderníssima. Aí, meu Deus, que nome eu vou botar? Aí uma vez eu conversando com o Padre Armando, o Padre Armando disse, por que você não faz uma homenagem à cidade? Já existe a farmácia, já existia farmácia Nossa Senhora dos Prazeres, Colégio Nossa Senhora dos Prazeres. E aí eu disse, meu Deus, o Padre Armando tem razão. E aí foi daí que eu coloquei o Colégio Nossa Senhora. Acredita? Não sabia. É porque Padre Armando não está mais aqui entre mas nós, ele estava aqui. Tem um respeito muito grande sobre ele. E ele estava aqui na inauguração. Foi ele que veio, foi. Aí então eu fiz. Inclusive, Padre Armando também foi quem escolheu a cor azul. Foi mesmo? Foi, porque ele disse o seguinte, eu queria vermelho. Escolhi para o dono da farda, era vermelha, lembra? Lembro. Quadriculadazinha. Aí ele disse, o manto de Nossa Senhora é azul. Então vai ser azul, né? Aí eu... Tá. Então ele deu sugestão do nome e deu sugestão da farda da escola, que é azul até hoje. Verdade. E a essa altura não vai ser mudada mais nunca, né? Eu acho que ninguém sabia disso. Eu não sabia. Pois ninguém sabia, mas foi para dar mão. E assim, todo mundo que chega na escola, que vê o nome, fazer uma escola católica, todo mundo acha. Não é que ela é católica, mas foi uma homenagem. Foi uma homenagem. A Nossa Senhora dos Pelo acolhimento da cidade e tal. Eu sempre entendi que o fato de ter feito essa homenagem foi o motivo de você ter sido tão bem recebido pela cidade. Também, mas foi uma sugestão, né? Essa eu não sabia. Sugestão e a gente acolheu na hora. Agora, eu quero saber o que a senhora me diz sobre... A senhora já pensou em algum momento, naquela época em que montou a escolinha Patona, que o colégio se transformaria nisso que se transformou? Jamais. Estava planejado isso? Estava não. Isso foi acontecendo aos poucos. Eu me lembro muito quando eu botei o ensino médio, né? Muita gente disse, vai quebrar o colégio, vai quebrar o restante, né? Porque era à noite, uma turma com 14 alunos e uma turma com 8. A primeira série com 14, acho que sim, e a outra com 8. E como é que vai ser? Como é que vai pagar professores vindo de Natal, pagando um carro para ir buscar e um carro para ir deixar? Todos os dias. Né? E eu disse, não, eu quero um ensino médio, não vai quebrar, e não quebrou, né? Graças a Deus. Estamos aqui até hoje. Na luta. E outra coisa que me chama a atenção, o que a senhora pensou quando eu cheguei? Eu sempre gosto de perguntar isso, mas nunca teve uma resposta direta. Tipo, eu tinha 20 e poucos anos, já vinha de outras experiências na vida, que eu acho que isso agregou muita coisa para dentro da escola. Mas alguma coisa que a gente falou naquele período parecia loucura, parecia tipo, isso aqui totalmente diferente do que eu nunca imaginei isso aqui. Como era
Porque a gente sempre teve um relacionamento muito aberto, né? A gente sempre conversou muito sobre absolutamente tudo. Quando você chegou com ideias novas, né? E eu nunca nunca tive medo de mudanças. Nunca tive medo de mudanças. Né? E eu acreditei em você, até porque eu precisava de uma pessoa que estivesse ao meu lado. Porque quando você chegou, eu tinha Goianinha, eu tinha Pipa e eu tinha Cambaretama. Então, tinha 2 pessoas em cada escola. Em cada escola eu tinha uma diretora. Mas eu trabalhava um dia aqui, 2 dias aqui na semana, e 3 dias eu rodava as outras escolas, as outras 2 escolas. E era uma loucura muito grande. Terminava que eu não tinha como dar conta de 3 escolas sozinha. Quando você veio, né, então somou. Né, e você me abriu, vamos dizer assim, a mente. Por que você me abriu a mente? Porque eu estava com 2 escolas que não estava dando, vamos dizer assim, não estava tendo não estava para pagar as contas, vamos dizer. É isso mesmo. Né? É isso. E eu estava tirando de Goianinha para botar nas outras escolas. Ia terminar o quê? Quebrando as 2 e Goianinha. E aí quando você sugeriu, vamos fechar logo de imediato Pipa, né, que nós fechamos Pipa, e vamos tentar vender Cambaretama, para a gente concentrar tudo em Goianinha. Tanto que quando nós fechamos Pipa, nós tínhamos o quê? 106 alunos. Nós trouxemos para Goianinha quase 70. Então, o que foi que nós perdemos? Absolutamente nada, porque era uma despesa tremenda, não se pagava a escola de Pipa. Né? E Cambaretama também, né? Quando o Fátima assumiu, foi ótimo, porque Fátima de lá com as irmãs e tudo mais. Mas foi um alívio. E aí a gente concentrou tudo em Goianinha e ficou bem melhor. Mas como foi o impacto depois que o Gustavo chegou? Porque eu não estava aqui ainda, né? Sim. Eu cheguei um ano depois. E de dizer assim, a senhora precisa se desfazer de 2 unidades e ficar só com Goianinha. Como foi a sensação de ter escutado isso? Eu digo assim, de ter tido como é que eu posso dizer? Quer dizer, a senhora foi guerreira, abrir mais 2 unidades, né? Como foi a sensação de ter que se desfazer dessas 2 unidades e estar com a primeira unidade? Eu acho que a primeira coisa que veio à mente foi assim, desespero, porque você quer crescer, você não quer vender nada que você tem, né? Sim. Mas depois eu refleti e vi que era a saída. Não adiantava eu sonhar que tinha 3 escolas e dizer eu tenho 3 escolas e não dá conta de 3 escolas. Tá. Né? Então foi tranquilo depois disso. Agora, para a comunidade, né, que viu, foi mais ou menos assim, está quebrada. Está quebrada, vai se desfazer de 2 unidades e pode se preparar, o Goianinha vai fechar nesses dias. E aí eu relutei. Eu disse, eu vou trabalhar. E lutei e fui. Dar esse passo atrás foi muito importante. Eu lembro muito desse momento, como foi difícil. Quando eu concluí o estudo financeiro na época, eu me lembro muito que eu dizia assim, caramba, a gente tá... No VPI. Não, a gente tá igual um risco na água, assim. E foi um período muito difícil e que a gente olhava para a mamãe assim, olha, eu não consigo enxergar outra alternativa a não ser fazer isso. Vamos encarar? Meu filho, vamos para a reunião com o povo, bora, vamos sentar com todo mundo lá e explicar a situação e vamos sair de cabeça erguida. E aí o nosso plano, nossa meta era muito assim, a gente precisa trazer, se Goianinha tem um potencial gigantesco, se a gente trouxer gente de lá para cá, né, a gente vai melhorar ainda mais o potencial do negócio aqui em Goianinha. E aí foi um momento que eu acho que foi uma virada de chave muito grande dentro do negócio, porque a gente fez com que as coisas realmente andassem numa outra velocidade. Mas tem uma coisa que eu fico pensando muito, que se não tinha esse sonho de crescimento, né? Como é que você se sente hoje? Se dissesse assim,
Se você pudesse resumir tudo que se passou durante esse tempo Numa inteiro, palavra? ou numa palavra ou num raciocínio, qual seria esse raciocínio? Gustavo, hoje eu me sinto realizada. Eu acho que o que eu planejei, eu não sei nem se eu planejei, não sei nem se dizer, eu não posso nem usar essa palavra, porque nada foi planejado, foi acontecendo, né? E uma coisa que eu nunca perdi foi a fé, né? Eu não vivo, vamos dizer assim, direto em igreja, mas eu tenho uma fé muito grande, certo? E eu, a cada dia de manhã cedo, eu entrego meu dia a Deus, de verdade. Sabe, o que tiver que acontecer, vai acontecer, estou pronta para o que der e vier. Eu nunca tive medo, nunca tive medo de nada. Hoje eu estou mais medrosa, mas eu não tinha medo de nada, de nada. Eu tomava conta dessa escola, coordenava essas coordenadoras, as diretoras das outras escolas, eu que fazia reunião, eu que reunia professor, eu que fazia reunião com o professor, eu fazia tudo. E ainda trabalhava no Moreira Brandão, como coordenadora, à noite, antes daqui. Depois eu tive que pedir demissão do Estado, né? Não tinha condições. Antes de ter o ensino médio à noite, e mesmo com o ensino médio à noite eu ainda trabalhava. Aí depois você também foi outra pessoa que me influenciou a pedir demissão do Estado. Exatamente, eu lembro muito disso. Eu lembro exatamente da nossa conversa. Então medo eu não tinha, hoje eu sou mais medrosa. Eu fico brecando você. Né? Esse seu filho é desafiador. Desafiador. Demissão do Estado. Me botou para trás, mas não me botou para frente. Eu acho que foi a decisão mais acertada, porque você trabalhava muito e eu dizia muito assim, você tem que ser remunerada pela sua hora. Agora, eu queria citar uma coisa aqui, que não sei se você se lembra disso ou se eu já falei isso para você. Uma vez um amigo perguntou a mim se eu tinha inveja de você, porque você aparecia mais do que eu. E eu fiquei assim, abismada, uma pessoa perguntar a outra, você tem inveja do seu filho? Como é que eu vou ter inveja do meu filho? Eu tenho orgulho do meu filho. Claro. Inveja, jamais. As pessoas não têm Meu ideia. Meu Deus do céu, uma mente muito pequena, Eu né? não sei nem se na hora essa foi a palavra certa a ser usada. né? A ser usada, vamos dizer No assim. final das contas, as pessoas não têm noção da relação que a gente tem. Da relação de amizade verdadeira. Óbvio que existe uma hierarquia entre ser filho. Tem que puxar as orelhas, de vez em quando, né? Apesar de nunca ter merecido. Eita! Apesar de nunca ter merecido. Mas uma coisa que eu acho que faz muito sentido é que as pessoas não têm noção de como é a nossa vida, de como a gente é cúmplice das coisas, de como a gente programa os negócios, de como a gente se organiza para viajar junto. Porque quando a gente viaja junto é porque a gente ama viajar junto. Quando a gente está no final de semana junto é porque a gente ama fazer. Eu lembro do seu pai que diz assim: pelo amor de Deus, até no domingo, até no sábado falar de escola, muda de assunto. E a gente viaja para olhar isso. Em casa a gente conversa, só escola. Tava me lembrando aqui. Ou não, é amor. Eu acho que é amor. É amor pelo que faz. Mas eu estava aqui fazendo compilando aqui na minha mente a sabedoria da sua mãe. Ela foi muito sábia, sabe? Ela começou assim no meu ventre. Né? Porque quando eu engravidei de Jamile, a gente morava em Natal, você assim, estudante, querendo assim, medicina a todo custo, e você não era para ter sido médico, realmente, não dava para ter sido médico. Deixei realmente agora para sua filha. E aí, eu me lembro que depois que eu tive Jamile, eu vim passar a licença maternidade aqui, sabe, Gustavo? 4 meses assim, com o sogro e a sogra, assim, uma esquina, a mãe na outra, né? E aí, Jamile, com um mês de nascida, vamos para a escola, vamos ficar lá comigo, porque eu chorava todo dia, porque você estava em Natal estudando em Goianinha, né? E aí eu comecei a dar expediente da escola, estava de licença maternidade, 1 mês de vida de Jamile, secretária do CNSP. Já estava me testando para dizer assim, vamos fazer esse gostinho para ver se vocês vão gostar de vir para Goianinha, de tomar conta da escola. Então ela já vinha nessa pegada, né? E aí eu passei o resguardo de Jamile na escola, sendo secretária,
Fiquei por aqui, aí você vinha final de semana. Pediu demissão. Aí pedi demissão quando era para voltar para o meu outro emprego em Natal, pedi demissão, fiquei na escola como E secretária. veio morar aqui, saiu de Natal Pois e é. veio morar Eu aqui. até lembro disso, eu estava pensando assim, caramba, quando a gente faz análise, por exemplo, da sua carreira específica, que assim, a escola é da minha mãe, né? Então, não necessariamente você precisava ter se envolvido, você poderia ter seguido uma carreira externa. O que veio na sua cabeça especificamente, por exemplo, para dizer assim, eu vou entrar aqui, vou seguir aqui nessa... Porque na realidade, depois de tudo que a gente passou, dono de loja, de artefatos em couro, teve todo um processo, né? Eu terminei, fiz administração, você entrou no curso de Direito, como você bem colocou, e você voltou para Goianinha para assumir de verdadeira grandeza a estrutura da escola, né? E eu fiquei naquele impasse, vou voltar para Goianinha, mas vou voltar para a escola. E aí foi quando a Tia disse, venha, eu tenho um carro de direção. Poxa, mas eu vou para a direção da escola? Eu não tenho pedagogia, eu tenho administração. O que é que a administração tem a ver com a escola? E aí foi quando a Tia disse, tem sim, porque você vai ficar na parte administrativa, você não vai lidar com a estrutura pedagógica, e naquela época você poderia ter administração e estar numa vice-direção. Mas aquilo me incomodava, porque eu disse, como é que eu vou conversar de igual para igual com aquelas pessoas que têm tantos anos na educação? E aí foi quando ela disse, você não faz pedagogia. E aí me veio à mente toda a história da sua mãe, de ir para João Pessoa com você pequeno. Eu passei por esse processo, porque eu já voltei para Goianinha um ano depois de você, comecei a fazer pedagogia, porque eu ingressei, que eu já era formada, eu pude entrar como portadora de diploma, exatamente. E aí eu entrei, trabalhava o dia inteiro, saía daqui de 5 horas da manhã num carro que me pegava na porta da escola, me levava para a aula, eu estudava até 10 horas da noite, dormia com você em Natal e voltava no outro dia de 5 horas da manhã. Quem ficava com o Jamil? Tia Nadir. E por muito tempo eu fiquei nessa estrutura, até você dizer o seguinte, vamos ficar em Goianinha, e nós íamos e voltávamos todos os dias, ia para Natal e voltava até terminar o nosso curso. E eu terminei o curso de pedagogia para poder entender, né, da estrutura, como funcionava, e poder conversar e dialogar com os demais profissionais de igual para igual, conhecendo e tendo conhecimento da estrutura. Claro. Né? Mas assim, foi muito importante, e a gente viu que a gente pôde trazer outras situações para a escola, uma pós-graduação na área de gestão escolar, como a maioria dos nossos coordenadores fizeram na época. Então assim, tudo valeu a pena, né? E nós estamos aqui há quantos anos? Parece que foi ontem. Em 2003 a 2021, quase 20 anos já. 20 anos já dentro da escola. E poder ver os nossos filhos serem educados dentro da estrutura. Eu acho que é uma das coisas que mais me orgulham. Eu tive a oportunidade de ser educado aqui e de educar os meus filhos. Então, quando eu vejo a pessoa que Jamile se tornou, né, um caminho extremamente bem traçado, e eu fico acompanhando agora a nossa função em cima do Gustavinho, né, para que ele consiga trilhar o caminho dele, obviamente, independentemente da gente dele escolher ou não o curso que ele quiser. Enfim, ele vai ter liberdade para fazer isso do jeito que ele quiser, do jeito que você me deu essa liberdade, e do jeito que a gente deu essa liberdade a Jamile. Enfim. O mais importante de tudo isso, e eu acho que para qualquer ser humano, é a base familiar. É essa união, é essa troca, é esse entrelaço, é a base de tudo. É o respeito mútuo entre si. E eu digo muito isso porque nós vivemos dentro do mesmo condomínio, vamos dizer assim. Você sabe uma coisa que eu não fosse hoje, que eu sei que você deve ter sido muito criticada, foi o momento em que jovem engravidou. Foi. Porque havia um estigma muito forte. Eu era filho da dona da escola, sempre me relacionei muito bem com as pessoas, né? Independente de classe social, eu sempre me relacionei muito bem, adoro todas as pessoas que estão próximas a mim. E aí, ser pai aos 19 anos foi uma virada de chave muito grande para mim, porque eu me achava meio que ia conquistar o mundo muito facilmente. Eu sempre dizia, fique tranquila,
eu vou ser um cara de sucesso. Sempre falei isso. Desde criança, eu vou ser um cara de sucesso, a senhora vai ver. Você era extremamente otimista. E confiante. Eu precisava de levar umas quedinhas que era pra ver que não era o dono do mundo. Aí, pá, joga engravidou. Mas eu acho que essa vinda de Jamile pra sua vida, pra nossa cultura. Não, mas foi. Eu acho que me deu a necessidade de... Talvez você não fosse o homem que você é hoje se você não tivesse sido pai aos 19 anos. Na época eu fiquei preocupada, né? Porque eu estava tomando conta de você 18, 20, os dois sem emprego. Quer dizer, Joelma tinha emprego, mas o emprego mal se sustentava. Sustentava ela como pessoa, né? Sim. Mas você... E eu assumi isso sozinha, porque o seu pai entrou em parafuso. Eu lembro. Seu pai entrou em parafuso e eu disse, vou criar. Ele disse a mim que quer criar a filha e vai ficar dentro da minha casa. Eu vou fazer com a minha nora o que eu gostaria que fizessem com a minha filha se acontecesse isso com ela. Então eu botei Joelma dentro de casa como filha. Eu lembro disso. Né? E eu acho que por isso o nosso relacionamento é tão bom. Né? Ela tem as coisas dela que eu respeito e que eu discordo. E com certeza eu tenho... Ela deve pensar que tem coisas minhas que ela concorda, então, que respeita e também que discorda, que ninguém pode concordar com tudo. É impossível. Eu fico pensando de como deve ter sido isso, mas quando a gente olha o que passou, o que a gente passou juntos, né? Eu acho que ter ficado junto foi o mais importante e o que a gente conseguiu fazer depois. Porque disso. seu pai tem um sonho, né? O sonho sei. do seu pai era transformar você em médico. Eu sei disso. Mas pode ter certeza, ele tem muito orgulho de você hoje. Viu? Eu sei. Ele eu sei não disso. quer mais que você seja médico nenhum, não. Tá bom demais. Já chega de médico. Não, e tem mais um detalhe. Ainda mais A que raiva que ele tinha, o desgosto que ele teve, hoje não tem mais babando que Tem aquela nada. neta, não. É. Ele está se realizando a medicina na neta. Eu perguntei a você sobre o que é que você pensava nesse processo todo. Não sei se você chegou a concluir do que é que representava, né? Você não falou que havia planejado. Mas O que é que você enxerga de futuro? O que é que se eu separar hoje, o que é que você enxerga de futuro para o colégio? Já de acordo com tudo aquilo que a gente passou e do que a gente vem trilhando. Gustavo, eu acho que a pior fase do colégio já passou. Né? Eu acho que eu sozinha, eu trilhei um caminho. Você tem Joelma. Então você e Joelma juntos, com certeza vão trilhar outro caminho e superior ao que eu fiz. Né? Porque a minha cabeça não é a sua. Eu acho que se eu fui boa, que eu acho que eu não fui, você é 10 vezes melhor que eu. E Joelma também. Né? Eu acho que a escola está muito bem encaminhada com você e Joelma, cada um com o seu lado. Você com o lado financeiro, né? Puxando, como é que eu posso dizer? Puxando os arreios. Os arreios e Joelma no pedagógico, junto com as coordenadoras. Então, assim, hoje eu não tenho medo. Se dissesse assim, mãe, você quer ficar em casa? Se você puder ficar em casa, eu ficaria tranquila. Né? Mas mãe não vai ficar em casa. E se eu tiver que desaparecer daqui a algum tempo, não sei, ninguém sabia da manhã, eu acho que onde eu estiver eu vou estar feliz. Porque eu sei que o meu sonho é isso aqui hoje. Né? Eu posso dizer que o colégio é meu terceiro filho. Né? Eu tenho você e Amanda e tenho o colégio. Então o colégio é o terceiro filho.